Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu queria falar sobre uma nova guerra que o Flamengo encara nos bastidores. E não diz respeito a essa questão envolvendo os direitos de transmissão. A gente já gravou um vídeo sobre isso. E eu acho que o Flamengo tomou uma atitude muito boa, que é brigar pelo seu. Só que a guerra diz respeito à Conmebol. Mais uma vez a questão envolvendo a Libertadores da América e uma possível punição, pasmem, ao Bruno Henrique por causa de gestos obscenos na partida contra o Estudiantes. Na verdade, no pós-jogo em que o Flamengo venceu a equipe argentina nos pênaltis. Vamos lá. O canalha que comete ato de racismo na arquibancada, tudo bem. Hipócrita, Conmebol. E o cara que responde no campo, não pode. Ah, muito bem. Muito bem. Quer dizer que o Bruno Henrique pode ser suspenso pela Conmebol na partida contra o Racing por causa disso? Né? Porque a Conmebol é uma entidade que precifica o racismo. Ela coloca preço. Ela fala, ó, cometeu um ato racista, o clube vai pagar tanto. Coisa de 70 mil dólares, né? Então ela precifica uma coisa abjeta, uma coisa canalha, né? E aí o camarada que repete, ou que repete não, que revida no campo essa atitude nojenta, canalha de um torcedor, de um imbecil, de um torcedor argentino, ele pode ser punido. Então olha a falsa simetria nessa história, né? Uma coisa assim abjeta que é respondida e ainda assim o jogador que responde pode ser punido e prejudicar o Flamengo. Claro que isso pode prejudicar o Flamengo. Ah, Bernardo, mas o Bruno Henrique não está jogando nada. Cara, não é sobre isso, não. É uma coisa muito além do futebol. Muito além do futebol. Então fica claro, assim, eu não posso afirmar aqui categoricamente, porque senão eu seria leviano e iria enganar você, que há um complô contra o Flamengo, contra os clubes brasileiros na Libertadores da América. Não. Mas a Conmebol não acharia ruim se uma equipe, por exemplo, da Argentina ganhasse a Copa Libertadores da América. Tá? Não seria ruim, porque desde que a final única foi instituída, em 2019, só brasileiros ganharam a competição. Em 2019, o Flamengo ganhou do River Plate da forma como ganhou em Lima, e evidentemente que eu não vou repetir aqui, todo mundo sabe o que aquela final representou para cada torcedor do Flamengo. Cada um sabe exatamente que não estava em Lima, o que estava fazendo naquele momento, onde estava. Compartilha aqui, inclusive, nos comentários. Então a Conmebol pesa a mão, né, em relação ao Flamengo. Está pesando a mão. Porque, veja, ela ao mesmo tempo em que retira um cartão absurdo dado ao Plata naquela arbitragem canalha de Andrés Rojas no Maracanã, ela agora ameaça com uma suspensão um jogador que estava se defendendo de ataques, repito, canalhas racistas nojentos. Então, cadê? São dois pesos e duas medidas? Né? E muito se fala sobre a arbitragem do Piero Mazza, que foi boa, de fato, do chileno, no jogo de volta disputado em La Plata, mas não dá para tirar do contexto a questão da arbitragem no jogo de ida. Não dá. O Lúcio de Castro escreveu um texto fantástico, aliás, falando sobre a questão que transcende o campo, por que seria interessante para a Conmebol a classificação do Estudiantes, que é o clube que encabeça o movimento na Argentina para virar SAF, lá é SAD, né? E é uma lei que não existe na Argentina, ou seja, nenhum clube pode virar SAF ainda na Argentina, desde que seja aprovada uma lei, e o Verón, que é o presidente do Estudiantes, aquele mesmo ex-jogador, o Labro Rita, encabeça esse movimento. O Estudiantes é o clube que representa esse movimento na Argentina. Né? E o Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, está alinhado com essa história toda. Né? Então a gente começa a olhar e falar, caramba, tem coisas extracampo aí acontecendo. E claro que tem. Essas coisas influenciam os bastidores da bola a todo momento. Né? Então a classificação dificílima do Flamengo, eu não estou aqui passando pano, a gente pode até debater mais nesse vídeo sobre a postura do Flamengo nesse jogo, mas o Flamengo passou por cima de muita coisa.
Foi uma classificação comemorada, e claro que ela tem que ser comemorada, ainda mais diante do contexto todo do entorno, o que envolvia a politicagem, tudo aquilo que envolvia aquela partida contra o Estudiantes, que é um time tradicionalmente beneficiado pela Conmebol. Né? É um time que não é um dos 5 grandes do futebol argentino. Os 5 grandes são São Lourenço, Racing, Independiente, Boca Juniors e River Plate. O Estudiantes está fora. Mas o Estudiantes tem mais títulos de Libertadores do que o Racing, por exemplo, do que o São Lourenço, tem o mesmo número de títulos do River Plate. Então é uma cultura enraizada em La Plata, essa a de valorizar a Libertadores da América. Tá? E há um contexto todo fora do campo. E é claro que a gente começa a olhar para algumas atitudes da Conmebol, e aí a gente volta à questão dessa guerra nos bastidores, agora envolvendo o Bruno Henrique, e isso é esquisito. Isso é estranho, isso cheira mal, claro que sim. E aqui veja, eu não vou entrar no mérito, o Bruno Henrique está jogando bem, não podia ser o Zico, podia ser o Maurinho, lá, lateral direito, horroroso do Flamengo, jogava como cabeça de área também e tal. Eu não estou entrando no mérito da qualidade do jogador, eu estou entrando no mérito de uma injustiça que pode ser cometida contra o Flamengo e pode complicar o Flamengo. Imagine só se o Pedro não está à disposição. Aliás, o Pedro não está jogando nada. Mas ainda assim, acho um jogador hoje mais perigoso do que o Bruno Henrique. Tampouco está jogando. Mas imaginem só o que pode acontecer. Então, é uma questão que o torcedor precisa estar atento, e principalmente o José Botto precisa estar atento a essa questão, tá? Porque isso tudo é novo para ele também. O Saul se pronunciou sobre o quão encantado ele tem ficado com a Libertadores da América, e ele nunca vivenciou isso. Né? O Saul jogou a carreira quase que inteira no Atlético de Madrid, jogou no Sevilha também e tal, mas praticamente inteira, jogou no Valência também, mas praticamente inteira no Atlético de Madrid, que tem o Real Madrid como grande rival, não o contrário, mas o grande rival do Atlético de Madrid é o Real Madrid. Mas lá não existe isso. Eu fico bem à vontade para falar, porque eu já vi muito jogo de futebol na Espanha e não existe nada parecido com o que aconteceu, o clima todo, o ambiente no jogo de La Plata, cara. Um ambiente muito hostil. Com apedrejamento de ônibus, com foguetório na madrugada, com a torcida muito atuante do Estudiantes. Isso tudo é novo também para o José Botto. Inclusive as questões de bastidor. E é muito importante, para ganhar uma Libertadores, você tem de estar muito ciente do contexto no qual você está inserido em se tratando de Conmebol. Também de CBF, mas de Conmebol principalmente. Porque há outros interesses, eu trouxe aqui, baseado até no texto publicado pelo Lúcio de Castro, no Lancinete, tudo que envolve, ou que envolvia, melhor dizendo, esse confronto entre Flamengo e Estudiantes. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.